Bom dia, pessoal! Vim aqui hoje de uma forma um pouquinho diferente, conversar um pouquinho com você sobre tudo isso que está acontecendo agora em nossas vidas. Não estávamos, preparados para tudo isso, organizados para tudo isso, e nem nos piores pesadelos pensávamos em uma situação como essa que estamos vivendo hoje em dia, não é mesmo? Pois então, vim conversar um pouquinho com vocês, acho que esse olho no olho, escutar a voz, pode acalentar um pouquinho o coração de vocês, pode dar um norte ou uma palavra, simples palavra de acolhimento para a gente passar por esse momento também. Então hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão toda do corona, tudo isso que a gente está enfrentando, quanto isso modifica. Na sequência irão outros vídeos para vocês também, falando um pouquinho de como é que a gente pode organizar um pouquinho mais essa sistemática toda e por que isso traz tanta ansiedade para a gente também. Hoje eu resolvi pegar umas frases que eu tenho escutado muito, tá? Tanto nos atendimentos virtuais quanto das equipes de trabalho que eu trabalho, parece que a gente está num pesadelo, Parece que a gente está em algo que não é real. Isso traz muita insegurança, Mas, mesmo frente a toda essa insegurança, toda esse pavor até muitas vezes do que a gente está passando, a gente precisa seguir. Vem um dia, atrás o outro, inicia um dia, percorre esse dia, finaliza esse dia e amanhã tem mais, e amanhã a gente segue. E até quando a gente segue, a gente ainda não sabe, não temos previsão, não tem alguém que tenha varinha mágica e fale, mais uma semaninha acabou, tá todo mundo liberado, volta à vida normal, não temos nada disso para nos trazer uma segurança. Então, como fazer? O que fazer? São perguntas que a gente não tem uma fórmula mágica. Tudo isso é muito novo para todas as áreas. A área da saúde, a área da psicologia, a área da nutrição, a área da educação, que a gente está sempre tentando inovar, renovar e ter esse contato que é super importante com as crianças também. É um vínculo afetivo que a gente não pode romper do dia para a noite, Então a gente está sempre tentando mandar alguns videozinhos, alguns lembretezinhos, para a gente poder entregar para as nossas crianças e as nossas famílias, para poder acalmar um pouquinho e acalentar um pouquinho, para que a gente possa seguir dia após dia, tentando nos renovar, tentando nos aprimorar e tentando nos adequar a novas formas de convívio, muitas vezes, com a nossa própria família. Nós até então tínhamos uma organização, cada um tinha a sua sistemática na sua família. Então alguns se levantavam bem cedo, organizavam as coisas, levavam as crianças para a escola, iam para o seu trabalho, alguns retornavam do seu trabalho para fazer a refeição, outros não, organizavam essa refeição fora mesmo de casa. E hoje em dia a gente tem uma nova configuração, realmente nova, onde a gente inicia um dia, permanece no mesmo local, convivendo 24 horas com as mesmas pessoas e tendo que se readaptar a toda essa nova logística. E muitas vezes trabalhando nesse ambiente também, trabalhando no nosso lar, como vocês podem ver aqui, eu estou na minha sala de casa também, conversando um pouquinho com vocês. A gente está tentando se adaptar. As crianças, eu tenho 2 filhos também, eles estão estudando também no quarto deles, fazendo as atividades, fazendo os temas, e eu estou tentando conversar aqui um pouquinho com vocês. Então a gente vai se adaptando um pouquinho, cada dia de uma melhor forma e nos respeitando principalmente. Não estávamos habituados a tudo isso. E isso é muito importante, pessoal. A gente entender que não é do dia para a noite que a gente se readapta, que a gente se renova, que a gente aprende novas formas de conviver, de produzir e de reaprender. Então a gente está nessa caminhada. Isso traz um pouquinho de desconforto, um pouquinho de incômodo, porque a gente está saindo um pouquinho daquela zona de conforto, que era onde a gente na realidade se movia, onde a gente fazia o nosso métier mesmo, o nosso dia a dia, as coisas que a gente estava acostumados a fazer. Antes a gente tinha uma organização, agora a gente está precisando remodelar, reconstruir essa organização. Por que é importante nesse momento a gente reconstruir essa organização? Porque não é possível mais, diante do nosso distanciamento social,
a gente se deslocar até o nosso trabalho, a gente ter essa interação social com os nossos colegas de trabalho. Isso pode ser uma via de contágio do coronavírus. Então, a gente precisa ficar no nosso ambiente o mais protegido, com as nossas higienes de mãos, né? Passando o álcool gel para se higienizar, tentando não tocar muito nas partes do nosso rosto, boca, nariz, olhos, para a gente não ter essa contaminação. E dentro de casa, a gente tem uma proteção um pouco maior, porque a gente está sempre higienizando, a gente está sempre limpando, tomando banho, por isso é super importante esses atos de higiene também para nós, tá? Dentro dessa nova organização que a gente está tentando, né, formalizar e nos adequarmos, é super importante nesse início a gente ter uma certa flexibilidade. Sim, nós temos que ter horários de higiene, de refeição pré-estabelecidos, mas a gente também precisa se readequar um pouquinho a tudo isso. O que antes poderia ser normal, almoçar ao meio-dia, ou 11 horas, ou 11h30, talvez precise um pouquinho de uma adaptação, porque talvez dentre essas novas organizações, de home office, por exemplo, o almoço vai ter que ser preparado mais próximo desse horário, então a refeição vai ser servida um pouco posterior. Então essas novas organizações, para serem estabelecidas, a gente precisa ter um pouquinho de flexibilidade com a gente mesmo, porque senão fica muito complicado. A gente pode trazer sofrimentos para nós e para os nossos entes queridos, as pessoas que a gente convive dentro da nossa casa, da nossa residência, com um pouquinho de pressão, de estresse, porque sempre haverá uma frustração. Não estou conseguindo fazer o meu trabalho direito, não estou conseguindo fazer a refeição direito, não estou conseguindo dar conta das atividades escolares dos meus filhos de forma adequada. A gente está sempre correndo atrás da máquina, tentando encaixar a nossa organização anterior nesta nova organização, o que realmente fica um pouco mais complicado, realmente não é tão possível assim. Então nós precisamos ter um pouquinho de flexibilização das nossas exigências conosco mesmo. Então, dentre essas novas organizações, a gente vai organizar. Então eu vou trabalhar de home office das 10 ou das 9 às 11 ou ao meio-dia. Vou deixar organizado algumas questões do almoço previamente, anteriormente a isso, posso deixar ou não, eu tenho que fazer um pouquinho mais próximo então do horário do meio-dia, porque é uma refeição um pouco mais rápida, enfim, cada contexto a gente precisa analisar, né? E daí a gente organizar então a refeição posterior a esse home office. Mas lembrando, gente, tudo isso é muito novo para todos nós. Então talvez não aconteça da forma ideal como nós havíamos planejado previamente. E é importante a gente ter compaixão, a gente ter cuidado com o próximo, que também está passando por todas essas nossas necessidades, nossas angústias, nossos anseios e nossas ansiedades. Então é super importante a gente ter um maior nível de compreensão consigo e com o próximo neste momento, para que a gente possa ter uma convivência um pouco mais harmônica, mesmo neste turbilhão de todas as informações novas. Então, carinho, amor, aconchego, compreensão é primordial. Falando um pouquinho das nossas crianças dentro deste novo contexto e tudo, né? Esses horários de refeições, esses horários de soninho da tarde ou soninho da noite, né? Atividades físicas para eles precisam gastar um pouco de energia, né? Então, joguinhos dentro de casa, brincadeiras, acho que as profs estão passando bastante coisas para vocês poderem executar com eles em casa também, mas procurem organizar um horário certinho para cada uma dessas atividades. Não precisa ser rígido, como eu havia dito agora há pouco, não precisa dessa rigidez, mas que ele se cumpra dentro de um período, por exemplo. Todas as tardes, no início da tarde, depois da refeição, independente se a refeição aconteceu às 11, ao meio-dia ou a 1h, eu sento com meus filhos para a gente fazer uma leitura de algum livro, alguma historinha, ou eu contar, criar alguma historinha para eles. No final de tarde, a gente costuma fazer alguma atividade um pouco mais agitada dentro de casa para eles gastarem um pouquinho de energia.
Então, jogar uma bola no corredor, brincar com tampinhas, usando a criatividade, mas se utilizar desse momento com prazer, mas com uma certa organização. E daí, em decorrência disso, os outros dias, tentar ter essa mesma organização. Essa organização de tempo e de espaço, ela organiza muito internamente as crianças, tá? Então vai baixar um pouquinho de nível de ansiedade deles, no sentido de o que nós vamos fazer agora, né? Passar um pouco dessa sede deles, de sempre querer coisas novas, e isso é um reflexo, na realidade, puramente de uma ansiedade, tá? Então, quanto mais organizado dentro de uma possibilidade para eles, melhor ficam as situações das crianças também. Muito importante falar sobre Puranas com eles de acordo com a capacidade de cada faixa etária. Antes de tudo isso acontecer, nós já estávamos conversando com eles dentro de sala. As professoras com certeza também já enviaram alguns videozinhos conversando com eles. Tem vídeos no YouTube, tem vários recursos nesse sentido para conversar um pouquinho deles, sobre isso com eles. Mas o mais importante, tá? É a gente transparecer para eles que também nós não temos todas as respostas prontas. A gente não pode iludir a criança de que nós temos todas as soluções para simplesmente passar uma segurança. Eles estão vendo a nossa insegurança. Eles estão sentindo que algo no ar está pairando e que traz essa agitação um pouco maior para o ambiente. Então é importante ir trazendo para eles que os médicos estão criando remedinhos, que os médicos estão criando as vacinas, e para que tudo isso aconteça da melhor forma, a gente precisa se resguardar nesse momento, ficar um pouco resguardado, um pouco mais em casa, para nos protegermos até que isso aconteça. Ai, mãe, isso vai acontecer daqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Vamos ver, vamos acompanhando os noticiários para a gente poder ir sabendo. Acho que nem os médicos sabem, a gente pode trazer isso para eles também, né? Mas trazer que nós estamos ansiosos também esperando, né, uma solução para que tudo isso se resolva. Mas que nós não sabemos o prazo, porque a gente não traga uma ansiedade muito maior. Não, tu prometeu, mãe, que semana que vem a gente estaria indo para a escola, né? Então é importante a gente não trazer essa expectativa puramente pronta para eles, mas trazer que na semana que vem o secretário, então, o nosso secretário da saúde, a pessoa de referência para a gente de saúde vai estar trazendo um retorno para a gente do que a gente pode esperar. Depois que a gente souber, a gente vai ver se a gente pode ir para a escola, então. Pode deixar que a gente vai se organizar para isso. Com certeza, retornaremos sim às nossas atividades e vocês vão poder ir para o parque, a gente vai poder fazer isso, a gente vai poder fazer aquilo, trazer essa segurança para eles também, tá? Sobre essas informações do coronavírus, é super importante a gente tentar filtrar isso, que isso não esteja imerso na nossa residência 24 horas por dia, gente. Os nossos meios de comunicação são aí para nos ajudar, nos atender, trazer informações, mas a gente não pode se utilizar dessa ferramenta de forma exacerbada, né? Como tudo na vida, a gente não pode comer todos os dias chocolate, a gente não pode comer McDonald's todos os dias, pizza, sushi, etc, né? A gente tem que fazer tudo de uma forma comedida. E as informações também precisam ser retidas e repassadas de uma forma comedida. Organizem, cada um, de acordo com a sistemática da sua família, um momento, né, para ter essas informações, reter essas informações, sejam elas, então, retidas no horário do Jornal Nacional, horário do Jornal das 8, das 9, horário pela manhã desse jornal que vai acontecer, enfim, organiza de acordo com cada família, mas que seja em um momento, tá? Que isso não fique passando na televisão, né, o tempo inteiro e as crianças escutando isso o tempo inteiro. Porque a gente sabe que tem uma mídia muito sensacionalista também acontecendo aí, desculpa, meu cachorro. E feijão. E a gente tem uma mídia muito sensacionalista aí, né, e que traz muitas informações de forma muito trágica. Isso pode assustar muito as nossas crianças, certo? Então, pessoal, foi muito bom ter estado um pouquinho aqui com vocês. Agradeço a presença de todos vocês que estão escutando, que estão, né, dando um pouquinho de atenção para esse vídeo. Estarei enviando outros vídeos também, falando um pouco mais sobre também as questões conjugais nesse período, como é que a gente pode adequar. E também um
pouquinho mais sobre essas questões de enfrentamento neste novo momento, nesse novo período. Desculpa mais uma vez o cachorro, faz parte, né, de um home office também, né? E é importante a gente também poder lidar com isso de uma forma tranquila, porque isso pode acontecer aqui, pode acontecer quando vocês estiverem trabalhando também de outras formas, certo? Muito obrigada, um grande beijo no coração de todos vocês. Espero que a gente possa estar mais próximo mesmo por esse canal aqui, então. Novo canal. Tá bom? Beijo, beijo grande.